Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar sobre algumas coisas que eu aprendi no livro Mulheres que Correm com os Lobos. E como essa experiência, essa convivência, eu acredito que eu esteja estudando esse livro, até a capa já está bem desgastada. Minha experiência de 3 anos estudando esse livro. Na realidade, eu até entrei em contato com ele antes, mas eu não consegui, né? As minhas crenças, as coisas que eu tinha ainda eram um bloqueio, eu não conseguia compreender, não é nem que eu fosse contra, tá? Então, uma coisa que eu gostaria de fazer um paralelo, então, eu falo muito sobre expansão de consciência, sobre lei da atração, sobre a gente magnetizar, atrair as coisas que a gente deseja. E aí, às vezes, a gente se prende muito em crenças, em formas, em pontos de vistas, que isso atrapalha, às vezes, a criação do que a gente deseja para nossa vida, né? Uma vida mais plena, viver com propósito, relacionamentos saudáveis, né? Ter conforto e coisas que nos proporcionem prazer e felicidade. E aí, às vezes, quando a gente entra em discussões, é crença acreditar que coisas ruins acontecem, que a vida pode ser muito difícil. São crenças. E a gente não adianta você só modificar a crença sem mudar o que você tem do seu padrão, né? Tá no seu subconsciente, tá na sua programação. E aí aonde entrar em contato com determinados estudos, com os mitos, com algumas coisas que permeiam o inconsciente coletivo e vão para o nosso consciente, inconsciente, né? Que vem para a mentalidade, que vai formando as crenças e as dores e os traumas de cada um. E isso atrapalha na criação da realidade desejada. Ou então são vários aspectos que condicionam, né, que trazem a dificuldade de você realizar o que deseja, de você acreditar em si mesmo, tá? Então, esse livro, então, na minha percepção, assim, trabalhar esses aspectos, trabalhar essa desconstrução, várias histórias trazidas no livro que a gente pode destrinchar, várias situações, vai desconstruindo principalmente para a mulher, né? Mas muitos homens deveriam ler também esse livro. Vários aspectos que são limitadores, que são sabotadores, que destroem a psique, tá? Então, quando fala também na mulher selvagem, no arquétipo da mulher selvagem, o selvagem, ele na realidade, um bicho selvagem, ele não é descontrolado, né? Até um leão ou um elefante, mas ele sabe quando a natureza instintiva dele faz ele sobreviver para se alimentar, para caçar, para sobreviver, para estar em paz, para tudo. E aí a gente tem um agente colonizador na nossa sociedade, né? Que deixou essa mentalidade de que o selvagem precisa ser domesticado. E nem tudo que é selvagem precisa ser domesticado. Se você souber compartimentar, você não pega um leão e coloca um leão numa cidade para ele ser domesticado ali. Não, ele pode viver como selvagem nas suas terras, nas savanas e aonde for. Então, às vezes, a gente quer colonizar espaços na nossa psique que não precisariam ser colonizados, eles podem existir aonde ele tem que existir, tá? E isso não é um descontrole, isso é apenas a maneira, né, que a gente tem que existir dentro de nós mesmas, tá bom? Então, esse agente colonizador, ele vem de uma sociedade patriarcal, né? Ele quer domesticar, ele quer moldar, ele quer colonizar. E isso se fez muito com o instinto da mulher, né? E aí é aquela que ataca, que se defende, que luta. Só que até que ponto é ruim, tá? Um ser humano que sabe quando tem que ser agressivo, quando tem que expandir, quando tem que ir pra luta e fazer algo. E quando tem que se defender dos processos que a gente vive no mundo de terceira dimensão. E que luta, que corre atrás dos seus objetivos, dos seus propósitos, que precisa conviver, né, numa sociedade dessa.
Então, eu tô trazendo pontos que ainda tá bem na introdução do livro. E a introdução também é uma parte muito importante, tá? Então, a natureza instintiva da mulher, ela foi agredida, destruída, moldada pelos agentes sociais, né? O maior problema não é só o que fazem com ela, é o que é introjetado na sua psique, na sua consciência, e ela passa a não aceitar os seus ciclos naturais, ela passa a entrar em padrões estéticos, por exemplo, condicionados, né? Até um amigo meu falou outro dia assim que ele via no Instagram muitas mulheres que pareciam que eram iguais, com o mesmo cabelo, com o mesmo tipo de corpo, com o mesmo tipo de sobrancelha, de olho, de batom. Liberdade para todo mundo fazer o que quer. Só que aí muitas pessoas tentam se adequar a um único tipo, um único estereótipo, para ser padrão, para ser aceito, né? Parece máquinas de reproduzir seres humanos que tenham as mesmas características. E aonde a mulher, ela tem muitas diferenças, e isso não só na aparência, muitas vezes no seu comportamento, no que se espera dela, que muitas vezes ela precisa viver um relacionamento, tá num casamento, ela se sente, é como se ela fosse fracassada, se ela tivesse sucesso por ela ter um relacionamento, aí por ter uma profissão, por ter filhos, são cobranças sociais, né? E muitas vezes, para manter tudo isso, ela precisa destruir a sua própria natureza, seu próprio ciclo, ela não se respeita. E ela às vezes não entende os seus sonhos, ela não tem nem tempo de processar os seus sonhos. E eu vou um pouco mais além, que nessa modernidade, em tudo que a gente está vivendo, né, que a mulher foi alcançando o espaço no mercado de trabalho, né, médicas, bombeiras, artistas, escritoras, cozinheiras, né, profissionais de trânsito, policiais. Quantas vezes essa mulher, ela é para ela vivenciar, né, esses papéis como profissional, seja por pura necessidade ou porque ela se identifica com esse papel, ela também tem o papel de mãe, de esposa, e esses condicionamentos que esperam que ela seja de determinada forma. E ela também precisa dar conta de uma casa, de filhos, de escola. Muitas mulheres pegam condução, passam 2 horas em condução, e aí precisam fazer um trabalho repetitivo, e algumas vezes gostam, outras não, e voltam para casa para cuidar dos seus maridos, seus filhos. Inúmeras vezes não existe equidade, não existe igualdade nas distribuições de tarefas, do papel. Sempre é cobrado para a mulher muita coisa. Ela acaba, o marido ajuda, o companheiro ajuda, e esse cara ainda é super valorizado. Não tô nem entrando nesse mérito de homem que é bom, que é ruim, não. É assim, a supervalorização do óbvio, do que deveria ser muito comum, né? Então essa mulher, ela precisa conviver com tudo isso. Então muitas vezes, eu anotei, ela entra num estado raso e artificial para ela mesma, em detrimento de atender a demanda dos outros. Então, como ela entra em contato com os seus sonhos, com os seus ciclos, com a sua potencialidade, com a sua criatividade, né? Quantas vezes ela é moldada, condicionada e tem que viver tanto sua sexualidade, né? A gente tem aí índices de pesquisas. Eu sempre assistia muito, de vez em quando eu assisto o canal da Kátia Damasceno, que fala muito de sexualidade, principalmente para as mulheres, né? Então, muitas mulheres nem alcançam orgasmos, ou então nas primeiras relações, então nunca. Ou toda a sexualidade dela é condicionada, né? Então, isso é função, ela vai para o ato sexual, ela vai para uma coisa que deveria ser tão espontânea de todos os seres humanos, assim como é de todos os animais, cheia de condicionamentos, cheia de limitações, cheia de vergonha e de culpa, que foi condicionado. Isso é atacar o ciclo natural e instintivo da mulher. Então, aqui não estou falando em condutas morais, tá, gente? Eu não estou dizendo que
devemos todas ser desse jeito e fazer, mas é o autoconhecimento, é o conhecimento do seu próprio corpo, do seu próprio prazer, dos seus limites e do que tem vontade de experimentar ou de viver em cada ciclo da sua vida. Então, o trabalho, né, desse livro, o que me ensinou muita coisa, é que eu pretendo trazer alguns aspectos da minha percepção, quem se identificar maravilhoso, é sobre isso. Então, na introdução, ela vem falando sobre isso. E ela vem falando também das histórias, né? A gente tem muitos contos de fadas que partiram a partir da Idade Média, que já é uma idade cristã, tá? Eu também não estou fazendo detrimento ou apologia a paganismo, a cristianismo, não. Apenas que como essa sociedade cristã apagou, né, o papel da mulher na sociedade, apagou o papel da mulher, a importância do que ela fazia, a domesticação, né, a diminuição do que ela era. Então, muitas histórias que tinham ali mulheres que eram curandeiras, que eram benzendeiras, que praticavam artes da cura, elas foram chamadas de bruxas. E em contos de fadas, você tem aí a bruxa má, né, com chapéu, com verruga, com narizão, toda feia, que na verdade é para enfeiar, é para demonizar, né? E teve aqui na Inquisição milhares e milhares de mulheres queimadas nas fogueiras, né, da Inquisição, porque como a igreja condicionava a sexualidade, inclusive do homem, e a mulher, ela tem sim, né, todas as mulheres, até os homens também para as mulheres, né, mas era o pecado e era revestido a mulher o pecado, a culpa, né, a demonização, tinha que cair sobre alguém. Então, só por ele ter desejo, padre, eles foram reprimidos, né, nos condicionamentos ali da Idade Média, em que o catolicismo se estabeleceu, né? E aí, mais sofrimento para a mulher, para gerações e gerações de mulheres, né? E de um distúrbio total, né? E por que eu tô falando tudo isso? A gente tem uma sociedade que está em constante evolução, né? E tudo isso passou, tá longe. Só que foram mulheres e foram pessoas que apoiaram mulheres que fizeram com que as coisas se modificassem, né? E hoje em dia, muitas mulheres que foram sufragistas, que sofreram, outras na Revolução Francesa, né? Eu esqueci o nome, mas quando houve ali escritas várias leis, né, sobre como deveria liberdade, igualdade, fraternidade, quando uma mulher colocou todos esses direitos para as mulheres, ela foi para a guilhotina e morreu. Ela estava ali fazendo, né, igualdade para todos os homens. Só que era realmente para todos os homens, não eram para todos os homens seres humanos, né? Então, muitas mulheres tiveram que sofrer muito para que nós tivéssemos, para que hoje a gente tenha esses direitos, né? E ainda existe muito resquício no inconsciente coletivo e até na psique da própria mulher sobre sexualidade, direito, trabalho, profissão, perseguição, gente, tem muita coisa. Então, quando a gente é um pouco diferente da casinha, quando a gente sai do que é estipulado, então eu acredito que o livro e outros trabalhos também venham nessa desconstrução, nessa da onde a mulher ela possa existir, ela possa emergir a sua criatividade, ela possa sair desse papel condicionado para ela e ela possa encontrar, né, o seu ritmo, ela possa encontrar o que faz ela arder, o que faz ela existir. E aí a gente está sempre sendo podada, moldada, né? E muitas vezes não só as mulheres, qualquer pessoa que acredita em sonhos, que tem um propósito, coragem, sempre tem outro ser humano, sempre tem alguém ali para desqualificar, para falar que não tá bom. É um mundo de terceira dimensão que vive no paradigma de escassez, de falta, de carência.
Então, quando a gente percebe que experiências que não deram certo, coisas que teoricamente não funcionam, é mais um passo, mais um pouco que a gente tem que fazer. E nem tudo flui realmente, é soltar, né? É deixar que aconteça. Muitas vezes em relacionamentos, as pessoas, quando alguma coisa não funciona, vem a frustração, decepção e um monte de coisas e mágoas. E para pensar em matéria de trabalho na vida profissional, né? Uma pessoa que está fazendo um trabalho onde coisas não estão funcionando, ela continua fazendo, ela tem que ir no dia seguinte, ela tem que ir de novo. Uma professora que um aluno não está aprendendo, vamos aqui, vamos descobrir, vamos fazer um trabalho, tem que ir para fono, tem que ir para psicóloga, que problema cognitivo esse aluno tem. E a gente fica ali trabalhando, no erro, no acerto. Aí, às vezes, na vida amorosa, nos nossos propósitos, a gente pensa na escassez, não dá certo, aí bloqueia. A gente não tenta de novo, a gente não faz diferente, a gente não busca soluções. A maioria das pessoas bloqueiam. Aí quando vão tentar um sonho, tentar uma coisa diferente, uma carreira diferente, um projeto, um canal no YouTube, um trabalho, sabe, tentar escrever um livro, a pessoa bloqueia, né? E são condicionadores, são sabotadores. Então, principalmente para a mulher, né, para ela vivenciar esse arquétipo, essa natureza instintiva. Porque quando a gente entra em contato com a nossa centelha divina, quando a gente entra em contato com isso, a gente consegue esse assunto, a gente consegue essa comunicação com o nosso corpo, com a nossa intuição, através de meditação, de práticas espirituais. Mas é fugir um pouco do externo, do que está lá fora, né? E aí esse arquétipo, ele flui. E a mulher, ela vai viver o que é cadenciado para ela, o que é melhor para ela. E ela vive mais plenamente, encontra essa felicidade, essa satisfação, tá? Uma vez também, eu fiz um vídeo sobre o arquétipo, né, da Nossa Senhora. Eu também não estou fazendo também nenhum detrimento, uma crítica voraz contra Nossa Senhora, esse arquétipo não, tá? Mas é porque numa sociedade cristã foi colocado aqui no imaginário popular que é um exemplo de mulher a ser seguida. E uma mulher assexuada, né, que engravidou por meio do Espírito Santo, que não teve uma virgem, uma sofredora, né, que vê o filho morrer, que vê o filho ser crucificado, perseguido. Então, esses arquétipos, esses símbolos, né, essas situações é levada para o inconsciente coletivo, aí a mulher passa ainda mais a ter essa coisa do sacrifício, do drama, do sofrimento, do que precisa ser sofrido, precisa ser sacrificado para ela, né? Além do que ela não pode ter uma vida sexual, ou então tem que ser bem condicionada de acordo com escrituras, de acordo com condicionamentos, né? E a sua expressividade, o seu prazer. Então, o prazer, ele entra em conflito com o sacrifício vindo de uma virgem, né? Então, como isso fica complicado para a mulher existir, porque dentro desse corpo, dentro do que é de verdade instintivo, do que é realmente como a mulher, ela pode, ela tem o direito de vivenciar, mesmo que ela não seja evangélica, cristã, católica, tá no inconsciente coletivo. Então é por isso que a gente tem tantos problemas aí. E eu venho, como outras meninas também, outras mulheres, não numa crítica destrutiva, mas de desatar esses nós, sabe? Para que mais pessoas entrem em contato, para quem quiser chegar até o canal, até o Instagram, ou até uma leitura de tarô que eu faça, ir desatando os nós que tá lá no seu inconsciente e jogando luz para o que tá lá na sombra, para que isso possa ser curado, transmutado e sim ela ter evolução, melhoria, ok?
E sobre energia também. Na lei do gênero, né, do Kybalion, né, e nas próprias leis universais, a gente tem o gênero masculino e feminino. Tô falando de energia, tá, gente? Não tô falando de mulher ou homem apenas, tá? Porque dentro desse contexto aqui, pode ter mulheres trans, pode ter mulheres que também homens transgênicos, mulheres, né, travestis ou qualquer coisa, mas que dentro de si tem a sua energia e se sinta, né? Sinta que o seu corpo, que a sua vivência não é de acordo com aquilo que é. Mas dentro dela, ela vai possuir, ou dentro dele, né, vai possuir essas duas energias. Então, é esse equilíbrio. E é entender também, por exemplo, essa energia ela vai fluir no campo de todos os seres. Então, quando você reprime, né, vamos colocar também nas profissões, na arte, medicina, na vida afora. Quando você reprime a existência da energia feminina, né, quando uma mulher decide ser médica, quando uma mulher decide ser advogada, né, temos a Lídia Brondi, que era uma italiana, que acho que, não sei se ela foi a primeira advogada, mas ela sofreu demais. E no fim da vida que ela conseguiu, né, o direito a exercer. E ela era muito boa, ela era fantástica. E para existir no seu campo, para existir nas profissões, a energia feminina ela também precisa fluir. Ela também precisa existir ali. Porque é a energia que é receptiva, é a energia que ela é introspectiva, que ela vai gerar, que ela vai crescer, ela vai fecundar, tá? E depois vem a energia masculina que expande, que leva. Então, dentro do ser, quando nas profissões, na sociedade, na vida, a gente reprime a energia feminina, né? A gente está reprimindo a potencialidade das transformações, da abundância, da prosperidade, da fluição da vida em si, porque é uma lei natural. Então, eu também, de acordo com o livro, fiz né, a ponte entre algumas coisas das leis herméticas sobre essa lei do gênero. Então, isso só dentro da própria intuição, da introdução, tá, gente? Um exemplo também é que por exemplo, a Galileu Galilei, né, famoso por diversas descobertas aí, né, e tal, ele trocava longas correspondências, cartas com uma filha que vivia num convento. E aí muitas dessas cartas tinham ela discursando profundamente várias teorias junto com ele. Então você vê que dentro de precisar um homem, ela era sábia, ela era sagaz, ela sabia que se ela expandisse, se ela falasse abertamente sobre, ela tomasse o protagonismo, ela podia ser condenada à fogueira e outras coisas pela Inquisição, né? Mas aí tem um papel feminino importante que não teve protagonismo, e nisso, em vários aspectos aí da vida, né? E aí, a Clarice Sterns, ela traz também que muitos dos contos e das histórias que ela traz nos livros são reconstruções até com trabalho paleontológico, tá? Que ela fala que muita coisa foi modificada, né? Eu acho que eu falei isso no início, né? Por causa da Idade Média, até na Idade Moderna. Então, muitas histórias onde existia ciclos sexuais, ciclos femininos, onde existia a natureza mesmo do ser humano instintivo e da mulher ali, né? Foram modificadas completamente. E aonde ela traz essa modificação, né? Essa reestruturação. Ela fala que toda história tem um esqueleto e você tem esqueletos e você vê aonde está faltando. E ela foi uma profunda pesquisadora de mitos, né? Ela era junguiana também, né? Então, ela traz tudo isso, todos esses contextos no livro, e traz isso, vai vindo para nossa psique, vai vindo para a gente indo, acessando ao inconsciente, acessando muitas coisas.
Eu acho que eu já comentei isso num vídeo falando sobre indicação de livros, que quando eu comecei a ler, eu li em PDF, depois eu comprei o livro, e quando comecei a lê-lo, eu estava até namorando um rapaz, eu pensei assim, de cara, esse relacionamento vai acabar, porque esse relacionamento é completamente disfuncional para minha feminilidade, para mim. Só que eu não tinha consciência disso abertamente, de uma forma, né, que eu não tinha essa consciência. E ao ler o livro, fui percebendo tudo isso e as transformações, elas são inevitáveis. Você não desvê aquilo que você viu, tá? Então, muitas vezes a gente não tem acesso, a gente não estuda, a gente não pede algo porque a gente não pode lidar com aquilo. E tudo bem também, tá, gente? Tudo bem se não tá no teu momento e se respeita seus ciclos. Uma hora você consegue acessar e acessar essas mudanças, tá bom? Eu vou voltar com outras partes do livro, né? Não sei se em ordem dos capítulos. E venho aos poucos. O livro é muito grande, muito denso. E vamos ver, né? O que acontece aí nesse meio. Agradeço a vocês, tá, gente? Se puder se inscrever, curtir, compartilhar, comentar o que vocês acharam aí, vai ajudar muito o canal, tá bom? Aloha!